de onde surgiu o seu interesse em fazer uma biografia sobre o Graciliano Ramos? Olha, eu sou filho de um professor de literatura brasileira apaixonado por Graciliano Ramos. E foi ele o meu introdutor na obra de Graciliano, com Vidas Secas na adolescência. E eu já me envolvi muito com esse grande romance e depois reencontrei Graciliano Ramos no vestibular, quando o seu livro São Bernardo era leitura obrigatória. E eu acho que o meu encontro definitivo se deu com Memórias do Cárcere, que é considerada, com toda a justiça, uma obra-prima da literatura brasileira e universal. Portanto, eu diria que é um somatório entre o apelo familiar, né, a transmissão da paixão e a descoberta da riqueza do mundo ficcional de Graciliano. E qual é o maior desafio de fazer uma biografia sobre ele? Olha, fazer biografia por si só já é um grande desafio, porque envolve uma série de questões que exigem do biógrafo sangue frio, preparo e muita consciência da atividade, como, por exemplo, você ter que confrontar versões que nem sempre coincidem, você ter que verificar conflitos entre as fontes, você reunir um conjunto documental forte, expressivo, em arquivos públicos e privados para conseguir dar substância e suporte à biografia. E no caso de Graciliano Ramos, eu acho que eu tive sorte, porque no começo dos anos 90, quando eu fiz a biografia, a versão original, ainda estavam vivos vários amigos, familiares, companheiros de geração que me deram preciosos depoimentos sobre sua trajetória. E também foi um desafio também reencontrar a documentação antiga, dos anos 30, 40, do período em que ele foi prefeito, secretário de Educação de Alagoas. Mas eu acho que nenhum desses obstáculos me impediu de seguir em frente, e eu acho que o fascínio de Graciliano foi o antídoto para enfrentar toda a sorte de dificuldade. O senhor já fez outras biografias, essa foi a mais difícil ou não? Olha, eu acho que talvez tenha sido mais difícil no sentido de Graciliano Ramos ser um clássico da literatura brasileira e de ser um homem retraído, pouco expansivo, um sertanejo que veio parar preso injustamente, sem processo, sem culpa formada. E era uma pessoa que costumava dizer que não tinha biografia. Imagina, não tinha biografia. Um homem que teve uma vida, em apenas 60 anos, viveu pelo menos 120. Tantas foram as aventuras, as dificuldades, os triunfos, os reveses na vida dele. Então eu acho que não foi muito fácil você desvendar um homem que às vezes se protegia como se fosse um caracol. Mas eu consegui desfazer uma série de lendas e mitos que a chamada História Oficial criou sobre o Graciliano. Esse relançamento do livro traz um acervo fotográfico diferenciado, né, que não tinha na edição anterior. Foi difícil conseguir essas fotos? Como é que você conseguiu essas fotos? A proeza de nós fazermos um caderno iconográfico com várias fotos inéditas, eu transfiro para a editora Boitempo de São Paulo, que cuidou com grande esmero e carinho desse caderno de fotos. E as contribuições vieram da própria família Ramos, que cedeu fotografias muito interessantes e expressivas sobre Graciliano, e também do projeto Portinari, dirigido por João Cândido Portinari, que é filho de Cândido Portinari, grande amigo de Graciliano Ramos, e também de outras seções, como a família de Dalcídio, do escritor Dalcídio Jurandir, entre outras fontes que nos contemplaram com fotos inéditas. E que queria dizer também que esse livro é uma nova edição do Velho Grado. Houve acréscimos também relevantes no texto, como, por exemplo, contar como foram as relações de Graciliano com o Getúlio Vargas e também recuperar uma série de grandes entrevistas que ele deu. Ele, um homem que não gostava muito de dar entrevistas, mas eu consegui resgatar pelo menos 5 grandes entrevistas dele que ajudam a compreendê-lo, a iluminar passagens do seu itinerário existencial, literário e político. Agora falando um pouco sobre os seus outros livros. Eu li que você fez um livro sobre o Luiz Carlos Prestes, junto com outro autor, e que foi todo baseado num depoimento que ele deu, um único depoimento. Como é que foi fazer esse trabalho? Olha, foi uma aventura espetacular. Eu era um jovem jornalista da grande imprensa e ligado ao Partido Comunista Brasileiro, militante do Partido Comunista Brasileiro, com muito orgulho. E por amigos comuns acabamos chegando a uma ideia de um projeto que me parecia um projeto sonhador e utópico, que era fazer alguma coisa com Luiz Carlos Prestes, que
que tinha voltado do exílio anos antes, e acabamos, com a ajuda de amigos que eram também amigos de Prestes, conseguimos convencer o ex-senador a nos dar um depoimento que foi crescendo a cada quarta-feira que nós nos encontrávamos de manhã no apartamento dele na Gávea, que foi cedido generosamente pelo arquiteto, saudoso arquiteto Oscar Niemeyer. Nós conseguimos, digamos assim, quebrar um pouco as resistências de Prestes a falar sobre sua vida. Eu acho que nós conseguimos seduzi-lo um pouco com a nossa admiração e a nossa aplicação. Nós estudávamos os roteiros das entrevistas, nós tínhamos muitas curiosidades, havia muitos episódios pouco esclarecidos. Então eu acho que esse contato foi realmente um contato muito, do ponto de vista humano, muito rico, e do ponto de vista político eu acho que o livro é uma contribuição importante, porque é o único depoimento de percurso que Luiz Carlos Prestes deu na vida. Agora falando um pouco sobre a UF mesmo. Há quanto tempo que o senhor está aqui na UF? Como é que é a sua relação com a faculdade? Eu estou há 21 anos na UF. Eu sou filho de professor, como falei na outra pergunta, e sempre quis fazer uma transição em algum momento da minha carreira jornalística, que teve consecutivamente 14 anos. Eu queria fazer a transição para o magistério. Fiz mestrado, doutorado e entrei na UF no final de 1991, por concurso público, e fui professor do curso de Comunicação Social e Jornalismo. E há 7 anos professor do curso de Estudos de Mídia e do Departamento de Estudos Culturais e Mídia. Eu acho que foi uma experiência extraordinária no magistério, porque o magistério permite que você aprofunde conhecimentos, que você tenha vida intelectual, que você ajude os alunos a construir visões críticas sobre a realidade social, a você estimular a cidadania, você estimular o pensamento crítico, você fazer do exercício do magistério também um exercício de cidadania. Os meus cursos, via de regra, têm ou um pé plantado na literatura, por motivos óbvios, ou um pé plantado na política e nas relações entre política e comunicação, políticas de comunicação, economia política da comunicação. E o meu trabalho na UF teve como resultado também a publicação de vários livros sobre comunicação. Sou um dos fundadores dos 2 primeiros cursos de pós-graduação do IACS, da UF. Então considero que foram 21 anos produtivos, instigantes, e aproxima-se o final da minha passagem na UF. Eu vou levar boas recordações desses anos. E o que é melhor, escrever livros ou dar aula? Eu acrescentaria um terceiro elemento, ser jornalista. Eu acho que, tal como Gabriel Garcia Marques, eu considero o jornalismo a melhor profissão do mundo, porque é a profissão que tem mais contato, mais intimidade, mais profundidade com a condição humana. O contato com o humano, nenhuma outra profissão permite tanta intensidade e variedade dos contatos humanos, mas eu acho o magistério encantador no sentido da formação, do esclarecimento, da transmissão e da partilha do conhecimento, e acho que escrever também é uma paixão incandescente. Eu acho que muitas coisas que eu não consegui produzir no jornalismo e era impossível na sala de aula, eu acabei catalisando e direcionando para a literatura. Então eu acho que, de certa maneira, há um equilíbrio entre essas 3 partes da minha trajetória, mas eu não nego que a paixão maior é pelo jornalismo. Então é isso, professor. Obrigada pela entrevista. Uma alegria.